Nós estamos aqui hoje com algumas perguntas na cabeça a respeito desse tema, né? Agora, educar é sempre ter pergunta, né? Essa tarefa sempre traz perguntas pra gente. Desde, por que meu bebê chora? Depois, mais pra frente, meu filho sabe fazer amigos, né? Então a gente sempre tem perguntas para fazer. E esses encontros temáticos aqui na escola são um momento em que famílias e escola convergem perguntas a respeito do mesmo tema, né? E a gente ouve, a gente fala, a gente reflete. Não necessariamente a gente vai sair com uma resposta, mas certamente a gente vai sair muito mais alimentados para exercer nosso papel de educador, né? E é muito bom a gente poder dividir esse percurso de perguntas, né? Porque elas sempre vão aparecer, como diz Caetano Veloso, gente, espelho da vida, doce mistério. Então a gente vai olhar um pouquinho para esse mistério dessas perguntas que a gente tem aqui hoje, que a gente vai ouvir a nossa convidada falar, né? Thaís, que é a nossa coordenadora pedagógica, vai organizar, vai contar para vocês como a gente organizou a noite de hoje, tá bom? Então, bom momento para a gente. Boa noite. Vou começar pela organização para depois falar do currículo da Julieta, de como a gente vai iniciar a noite. Nosso encontro está programado para 2 horas. 1h e 15, a Julieta vai contar para a gente, abordar o tema. Depois nós vamos abrir para perguntas. Nas cadeiras nós temos os formulários para pergunta. Nós temos as secretárias, Mônica e Michele, que vão recolhendo as perguntas que vocês vão fazer. Uma equipe já vai selecionando as perguntas para que a gente possa dar conta de responder todas. As que a gente não conseguir responder, a gente manda depois, né? Faz um resumo do que aconteceu. Espero poder responder todas elas. Tem canetas também, que não trouxe, com as secretárias, é só assinar que elas podem levar até vocês, tá bom? E que a gente tenha uma noite bem potente e produtiva e que vai despertando na gente muitas, não sei se respostas, mas a gente vai refletindo, problematizando, encontrando caminhos. A Julieta Jerusalinski, eu vou falar do currículo dela para vocês, mas perto da potência que ela tem a hora que ela fala e a gente vai bebendo dessa sabedoria toda, esse currículo vai se ampliando dentro dessa relação que a gente estabelece com ela. Ela é psicóloga pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização em clínica com bebês na Argentina, pela Federação para os Estudos dos Problemas da Infância. Ela tem mestrado e doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É professora de pós-graduação nos cursos de especialização em clínica interdisciplinar, em estimulação precoce e clínica interdisciplinar dos problemas do desenvolvimento infantil, desenvolvidos pelo Centro Lídia Coriati em parceria com diferentes universidades e faculdades do Brasil. É também professora de pós-graduação de teoria psicanalítica pelo COGEAI, PUC São Paulo. Tem publicações científicas, experiência clínica e docente. Para nós da Escola Viva é um enorme prazer tê-la aqui, Julieta, por muitas razões, pelo apreço e reconhecimento do seu trabalho e por trazê-la para abordar uma temática tão atual e necessária, como pauta de reflexão para a escola e família. A neurociência constata que o desenvolvimento da criança se dá na combinação da genética com as relações no ambiente em que ela está inserida. As crianças reagem aos estímulos produzidos pela cultura de cada época. Que cultura é essa? Que criança é essa? Para isso, nós vamos dar início ao tema dessa noite, desse encontro, a criança na era das relações digitais. Boa noite a todos. Boa noite, é um prazer estar aqui. É um desses convites irresistíveis em que a gente dá uma acotoveladinha na agenda para poder estar junto, porque
que a gente possa estar aqui reunidos, a parte da clínica, a parte da escola e os pais representam justamente um tripé decisivo do que é o cuidado com a infância. E estar aqui com vocês me deixa particularmente muito honrada, porque essa é uma daquelas escolas que a gente sente que faz no âmbito escolar aquilo que a gente faz e defende no âmbito do consultório, que é uma infância com lugar à invenção, com lugar à brincadeira. Então, me parece que por isso esse convite se torna tão irresistível. Queria dizer para vocês que isso que eu vou trazer, compartilhar com vocês hoje, são reflexões que foram sendo produzidas por uma experiência clínica, ou seja, não se trata de uma palestra teórica sobre um tema, se trata daquilo que a gente vai se encontrando quando a gente está confrontado ao sofrimento de nossos tempos. Então, lá, estava contando aqui para as colegas que lá pelo ano de 2013 me convidaram de uma associação de psicanálise de Curitiba para escrever sobre as novas configurações familiares. E quando eu ia começar a escrever, o que me saía era muito menos se uma família era cuidada por uma mãe, ou por um pai, ou por dois pais, ou por duas mães, ou por famílias reconstituídas, como a gente tem tantas na atualidade, mas o que me aparecia era muito mais uma preocupação com o fato de que houvesse um outro de carne e osso para partilhar o dia a dia com as crianças, porque eu fui me encontrando progressivamente com crianças que passavam muito tempo sozinhas, junto com gadgets, junto com eletrônicos, numa época em que todos nós estamos muito ocupados, em que todos temos trabalhado demais, demasiadas horas por dia. Então, acontece também que 2013, por ali, é um momento onde também a gente começa a receber no consultório crianças que já nasceram na era da internet móvel, que fez uma grande transformação na maneira em que a gente tem de se relacionar. Era muito diferente quando a gente tinha aquele 386 ou 486, ou por aí vai, no escritório de uma casa, do que o que começa a acontecer quando cada um de nós começa a circular por aí com a sua janela virtual portátil. Isso tem dado muito trabalho para todos nós e exige que a gente possa fazer uma reflexão. Começo com vocês por uma piada que eu recebi há pouco tempo, ela está em espanhol, né, que diz que agora tem o quarto macaco, né? Esse que não vê, não escuta e não fala, né? O quarto macaco juntou todos os anteriores, né? O humor, já nos dizia Freud, é uma maneira que a gente tem de se encontrar com o nosso inconsciente, uma das poucas que nos causa prazer. As outras costumam nos assustar um pouco mais, né? Os nossos sintomas, os nossos atos falhos, os nossos sonhos, a gente tem com eles uma relação muito mais desagradável, pelo menos de muito mais estranhamento do que com as piadas. Mas as piadas, elas de certa maneira revelam algo de nós mesmos que a gente não consegue ver, ou prefere não ver, e por isso nos causam graça, né? Num viés um pouco menos engraçado, algum tempo atrás, quando eu fui dar uma palestra num lugar, os colegas fizeram esse cartaz aí, que é um cartaz que me parece que retrata bem uma condição tão frequente da criança na atualidade, que é a criança que tem vários brinquedos, mas deixa eles de lado e se volta para a tela do celular. Bom, então, para que a gente possa... Ixi, esse é meu currículo, esse não tem a menor importância. Eu estou aqui navegando entre duas telas, então vocês vão me desculpar se eu fizer confusão. Para que a gente possa falar um pouquinho desse assunto, é primeiro que a gente
deixe claro que a nossa conversa, ela não parte de um saudosismo. A gente não está dizendo que houve um passado que já foi melhor e que a gente deveria voltar a ele. Não, o passado, para dizer o mínimo, é um lugar muito complicado. E por isso nós não estamos partindo de uma idealização de uma outra infância. A gente está partindo da ideia de que cada época tem os seus ideais e que junto com ele se leva grudado na sola do sapato os problemas. E é por isso que a gente precisa pensar o como as maneiras de sofrer de cada época levam a marca do seu tempo. E isso nos coloca numa responsabilidade em relação àquele que sofre. Quando uma criança sofre, isso nos põe a pensar o que desde o outro familiar, o que uma família pode fazer, o que a escola pode fazer, o que os clínicos podem fazer, o que uma sociedade pode fazer, o que uma cultura pode fazer. Porque a gente entende que o sofrimento de cada um, se bem ele seja singular, ele não se produz de uma maneira isolada. O sofrimento de cada um de nós é atravessado pelos valores do nosso tempo. Então é preciso que a gente entenda que aquele que sofre não é como uma espécie de luzinha que a gente teria que arrancar do painel porque todo o resto está bem. Aquele que sofre de alguma maneira nos revela o que não vai bem no nosso tempo. E por isso que atender crianças, eu realmente sou muito grata a tudo que as crianças me ensinam no consultório, porque as crianças, elas revelam justamente o que é de mais sofrido em cada época. A gente adora ter ideia de que a gente protege as crianças, de que a gente as poupa de tudo, mas que as crianças, quando elas vêm e nos contam do que elas sofrem, elas nos revelam o que há de mais profundo e de mais atual em cada época. Então, vejam que a gente também precisa entender que cada época tem uma maneira de representar, de produzir as suas ficções. Não é a mesma maneira que as pessoas representavam o que acontecia na época do gênero literário do romance, as cartas longas que as pessoas escreviam umas para as outras. Não dá no mesmo como é que a gente representa as nossas experiências antes ou depois do cinema hollywoodiano. Muitas vezes a gente tende a contar para o outro o que nos acontece com uma estrutura típica do cinema hollywoodiano, ou seja, tem um conflito, tem um enigma, tem uma revelação e tem uma resolução. Muito frequente que a gente estabeleça essa forma de narrativa. E também não dá no mesmo como as pessoas editam o que acontece na época do Twitter. Recentemente, uma adolescente me dizia: eu penso em tweets, eu penso no que eu vou dizer na quantidade de tweets que isso vai ocupar. Então vejam como isso é importante, porque como a gente transforma as nossas vivências em experiências leva a marca ficcional de cada tempo. Então isso não é sem consequências para o que depois aparece com as crianças. A gente vive, de maneira geral, numa era que se caracteriza por uma extrema velocidade de acesso à informação. Isso, por um lado, é fascinante, a gente não quer voltar atrás, a gente tem a possibilidade de hoje de, apertando um botão, ter acesso a textos que a gente demoraria anos para que eles fossem traduzidos ou para que chegassem até nós. A gente tem uma grande quantidade de acesso a informações, mas ao mesmo tempo, essa voracidade de acesso à informação faz com que o nosso sistema perceptivo ele fique permanentemente inundado por outra e outra e outra informação mais. A gente não tem mais tempo livre. Eu me lembro quando, alguns anos atrás, eu morria de inveja dos fumantes
que quando estavam esperando alguém num café ou num bar, em vez de ficar com uma cara de pateta, olhando para o nada, tinham um cigarro, tinham alguma coisa para fazer, né? Na atualidade não existe mais esse tempo de olhar para o nada contemplativamente. Em qualquer lugar, em qualquer sala de espera, em qualquer café, até às vezes, é um horror, mas temos que confessá-lo, num sinal vermelho, a gente não resiste a rapidamente, essa ideia do rapidamente tentar responder uma mensagem. Então, a gente, com isso, vai produzindo um verdadeiro atropelo de uma temporalidade que é necessária no nosso psiquismo. A elaboração psíquica do que nos acontece, ela não acontece no golpe do acontecimento. A gente vive algo e quando a gente tem uma experiência, a gente está exposto ao acontecimento em si. Isso é a vivência. Porém, para que esse acontecimento, que é uma vivência, se transforme em alguma experiência, a gente precisa de alguma maneira esquecer, evocar, rememorar e narrar. E nessa hora é que a gente vai dando um lugar para aquilo que nos aconteceu. É assim que a vivência se transforma em uma experiência. Isso que eu estou dizendo, que pode parecer muito distante do que nos acontece o tempo inteiro. Por exemplo, vejam a quantidade de séries fascinantes que a gente tem hoje em dia, de filmes por temporadas. E eu me lembro do tempo em que a gente ia ao cinema e saía do cinema e ficava pelo menos 1 hora conversando sobre o filme. E que depois a gente ia encontrando os amigos e o filme que a gente tinha visto era assunto de discussão, sei lá, pelo menos, vamos lá, por 1 mês. Pelo menos por 1 mês. Agora a gente encontra o outro e a gente diz: você viu tal série? Não, eu estou vendo tal outra. E tal outra? É muito interessante. E tal episódio? E a gente fica tentando entrar com o outro numa verificação se o outro viu as mesmas coisas do que a gente. E raramente a gente consegue aprofundar uma conversa em que a gente elabore o que nos aconteceu. Da mesma maneira acontece com as crianças. Eu adoro, realmente adoro os filmes de animação. Eu padeço porque meus filhos hoje em dia são adolescentes e eles não querem me acompanhar para ver animações, e às vezes eu tenho ido sozinha, ou pelo menos vejo no Netflix. Primeiro porque eu gosto, certamente, mas também porque quando a gente trabalha com crianças, na medida do possível, porque tem uma proliferação de ficções que tem sido impossível de acompanhar, eu vejo algumas histórias principais. Porém, a quantidade de filmes que tem a cada temporada, né? Eu não sei quantas vezes eu vi Branca de Neve, Fantasia, e isso da gente rever algo, da gente reler um livro, da gente voltar, reassistir um filme que a gente viu há 10 anos atrás, reler uma história, tem um valor muito importante. Porque quando a gente retoma algo que nos marcou em outra época, a gente se rehistoriza. A gente, de repente, se encontra com que a gente continua adorando aquela ficção e a gente se dá conta de por que aquilo nos toca, ou às vezes a gente diz: não sei o que eu vi nisso, não vejo agora a menor graça, algo deve ter mudado muito em mim. Essas são maneiras mais elaboradas da gente fazer algo que as crianças pequenas fazem toda hora, que elas nos dizem de novo, de novo, de novo e de novo. De novo é muito importante, porque quando a gente conta novamente uma história, isso para a criança dá um grande prazer, porque para a criança pequena o mundo é um lugar muito imprevisível, muito mais do que para nós. Para nós já é, mas para elas é muito mais. Quando ela se encontra com uma ficção que se repete, isso dá para ela uma segurança de que ela pode confiar na palavra. E também quando ela pede para repetir, porque tem algo ali naquela história que ela está a serviço de uma elaboração. Mas quando a gente está sempre na voracidade de algo novo, algo novo, algo novo, é algo novo mais, em vez do de novo, tem uma supressão que se produz nesse
tempo para a elaboração, para esse tempo da evocação. E a gente cai numa compulsividade voraz de outro e algo novo e mais, e mais, e mais. E a gente cai numa condição de uma exaustão da era digital. Então, tem um autor que eu gosto muito, que escreveu um livrinho fininho, mas contundente, o Han, que se chama Sociedade do Cansaço. Ele é um filósofo, mas ele fala para a gente de como na atualidade a gente tem adoecido por exaustão, por excessos, que o paradigma do adoentamento contemporâneo não é mais uma bactéria ou um vírus que entra e invade o nosso sistema imunológico. Isso também, mas a essas formas de adoentamento se somam outras que são pelo excesso. Então a gente vai tendo manifestações como da hiperatividade ou do burnout, ou seja, a gente vai adoecendo por excessos. E se produz na atualidade todo um elogio a sermos multitarefas. A gente adora ter a ilusão de que consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Tudo errado ao mesmo tempo, né? Que nem a notícia em tempo real, tudo errado em tempo real, né? Não dá tempo de tramitar aquilo para que aquilo tenha um valor de uma elaboração. Então, esse autor ele nos diz algo bem interessante para a gente considerar para nós e para as crianças, porque a gente vai ver que aquilo que aparece na infância, de fato, está sendo transmitido por uma forma que nós temos de organizar as nossas vidas, as quais as crianças são sensíveis, que é o fato de que se suprime essa condição, que é a do tédio. Eu me lembro quando eu era criança, que tinha férias intermináveis de 2 meses, que não tinha nada para fazer. E desse momento em que a gente dizia não tem nada para fazer, e a gente ficava como galinha ciscando, como pintinho, assim, ciscando as ideias no cordão da calçada, mexendo nos pauzinhos ali, olhando para cima, dali vinham as invenções mais mirabolantes, as estripulias e certamente também as piores travessuras que também são necessárias à infância. Não vou falar disso hoje, essa fica para outra. Mas o Han, esse autor, nos diz que qualquer animal é multitarefas, que qualquer animal come ou namora vigiando o horizonte para ver se ele não vai ser devorado por um outro predador maior do que ele. E que então, de fato, não haveria tanto ganho assim quanto se quer acreditar no fato de sermos multitarefas. Algum tempo atrás um menino fez esse desenho no consultório que me parece que traduz muito bem o que é esse excesso que mortifica. Ali onde a gente acha que a gente está muito vivinho, porque está o tempo inteiro online, muitas vezes a gente está mortificado pelo excesso de informações e sem tempo para tramitar. É mais ou menos, não sei se dá para ver bem, porque é um desenho a lápis, é o corpo de um adolescente, mas em posição fetal, cujo cordão umbilical é um plugue de tomada que quando se desliga o faz cair em si. Dá um choque no corpo dele. Me parece um bom retrato do que são esses excessos. Aí, pega melhor. Algum tempo atrás eu trazia essa imagem, que até levei recentemente para um café filosófico que não existe mais. Eu gosto muito dos grafites. Quando eu ando por São Paulo, eu sempre presto atenção nos grafites deles. Não faço de propósito, eles me chamam mesmo, chamam o meu olhar, porque o grafite tem sido essa forma de arte não museificada que de fato nos cria um impacto e interrompe o nosso automatismo no cotidiano. E esse grafite, ele estava na Avenida Doutor Arnaldo, num paredão ali que separa nada menos do que a Faculdade de Medicina do cemitério, né? E me parece, assim como uma criança, um jovem fez aquele outro desenho, esse também
fala dessa mortificação pelo excesso, né? A caveirinha com teia de aranha agarrada no celular. Vários de nós podemos claramente nos retratar nessa condição, nesse momento em que a gente diz só um pouquinho, é só uma coisinha, é rapidinho, e aquele momento não termina nunca. Bom, então, vejam que a gente várias vezes se encontra com essa situação no cotidiano de abrir o nosso laptop e para responder uma mensagem que a gente marcou e que a gente não teve tempo de responder em outro momento. Quando a gente abre, já, claro, tem outras, pelo menos 25 mais muito importantes, eu não estou aqui falando de propaganda, nem navegar pela internet, de pessoas que querem falar com a gente, que é uma troca e que são importantes, é uma mensagem, tem alguém esperando do outro lado, e aí a gente começa a responder tudo isso. 1h30 depois, com sorte, a gente fecha o laptop e diz, mas para que mesmo eu abrir o laptop? Isso tem acontecido com a gente, adultos estruturados. Vejam como tem essa condição, na qual a gente tem perdido um certo fio que alinhava as nossas ações. Por isso que eu gosto de brincar um pouquinho com a ideia de sujeito wireless, ou seja, um sujeito sem fio da contemporaneidade. E conto aqui para vocês uma frase da qual eu gosto muito, que é uma frase do Freud, que ele nos diz que é o fio do desejo o que alinhava passado, presente e futuro. Ele nos diz isso justamente num texto em que ele fala sobre a questão da escrita, do escritor criativo e do devaneio. E isso tem a ver com, vejam só, como a gente reconta a nossa história, a história da nossa vida, de maneira diferente ao longo dos anos. Não é que a gente vira outra pessoa, certamente tem fatos cruciais na nossa existência, que sempre vão ter um lugar de uma pedra fundamental, mas tem acontecimentos que vêm depois que fazem com que a gente ressignifique o que vai nos acontecendo. Bom, para uma criança ainda, esse fio não está estabelecido. E por isso é tão frequente que quando uma criança tem ali 3, 4 aninhos, 5 aninhos, diga algo que eu adoro, que é: lembra quando eu era pequeno? E claro que a gente diz, sim, claro que eu lembro. Ainda que a gente não tenha a menor ideia do que a criança vai nos dizer, ou se a gente vai lembrar mesmo. Mas a gente precisa, para essa criança, dar uma consistência para ela acerca de que a gente está levando a sério o que ela nos diz. E que claro que a gente supõe junto com ela que o fato de ser pequeno é algo que ficou no seu passado, né? Que a gente está partindo do pressuposto que agora ela é grande, né? E aí ela começa a nos dizer alguma coisa, começa a nos contar algo e, em geral, quando ela arma sua narrativa, lá pelas tantas, ela evoca uma cena ou duas e nos diz: conta pra mim, como era mesmo? Ou seja, ela precisa que a gente faça para ela uma suplência dessa narrativa. Ela ainda não tem condições de se historizar sozinha. Ela começa a se historizar, mas ela precisa se apoiar na gente para poder construir essa história, porque ainda esse fio do desejo não está escrito nela, está sustentado pelos outros que cuidam dela como pais, que cuidam dela como familiares, que cuidam dela como professores, que cuidam dela, quando é o caso, como clínicos, ou seja, esses adultos que a criança tem em volta e no qual ela se apoia para poder produzir a historização de quem ela é. Vejam que sempre, primeiro, a gente precisa ser levado em conta por outro para depois poder se contar, para depois poder contar uma história de si. E isso vai nos revelando como a gente não é um indivíduo no sentido de individualizado e separado ou isolado. A gente é um sujeito, a gente é em relação com o outro, a gente depende do outro para se tornar quem a gente é. Então vejam que a gente
pode aqui se perguntar o que vai acontecendo com esse fio do desejo quando a gente vive um tempo no qual cai a forma de organização temporo-espacial que a gente tinha estabelecido até então. O que isso quer dizer? Veja, a gente vive uma condição com as relações virtuais em que a gente pode se relacionar com quem está do outro lado do mundo. A gente pode fazer uma reunião por teleconferência, ou seja, a gente não precisa mais estar de corpo presente para se relacionar com o outro. Mas isso muitas vezes tem feito que a gente também fique muito perto de quem está longe e muito longe de quem está perto. Ou seja, de que a gente acabe convivendo de uma maneira em que a gente está psiquicamente ausente daqueles que estão mais próximos de nós. E como a gente vive pressionado por demasiados ideais na contemporaneidade, é muito frequente que, por exemplo, a criança demande brincar e que um adulto se sente para brincar com ela de um joguinho qualquer e que se sente ali, põe a pecinha e que aqui do lado tem o celular. Tá, minha vez. Tá, não, só um pouquinho, eu já vou, só mais uma mensagem. Eu estou prestando atenção no que você está me dizendo. Isso tem sido algo muito frequente. É que a gente acabe estando com o outro psiquicamente ausente. A gente vê isso nos bares, por isso que é tão engraçada essa placa que pulula cada vez mais. A primeira placa dessas que eu recebi era da Associação Gabriel Garcia Marques, mas que diz, não temos Wi-Fi, conversem entre vocês, porque a gente vai vendo casais nos restaurantes, cada um com seu celular, famílias inteiras reunidas, cada um com o seu celular, ou os adultos conversando e a criança com a galinha pintadinha a um palmo do nariz. E dessa maneira, o que acontece? A criança, ela para de circular entre as mesas, fazer estripulias, em que, fazer barulho, roubar a batata frita da mesa do vizinho, essas coisas, essa circulação pelo espaço se suspende. E também se suspende a interrupção que a criança produz na conversa dos adultos. E dessa maneira, muitas vezes tem pais que dizem, não, ela fica tranquilinha ali com o celular, né? Ela não incomoda. O problema é o seguinte, criança tem que incomodar. Tem que incomodar, não tem outro jeito. E aqui vem algo que é muito fácil acusar os pais disso. Ai, que horror, olha o que essa mãe ou o que esse pai está fazendo. Mas, de fato, isso, para além da criança e para além dos pais, é consequência de uma maneira que as pessoas têm de se relacionar extremamente individualista, onde o que acontece com uma criança deixou de ser responsabilidade de uma aldeia. E que então, se uma criança grita ou circula, todo mundo olha com cara de que coisa inconveniente. Em vez de poder acolher o cuidado e compartilhar junto o brincar dessa criança. Eu viajo bastante de avião para trabalhar, então muitas vezes eu me encontro com crianças nos aeroportos, né? E uma criança no aeroporto, o que ela faz? Anjinho no chão do aeroporto, corre, né? Mete a mão dentro da lixeira, faz todas essas coisas que as crianças fazem, não mexe aí, não incomoda a moça, te levanta do chão, não corre que você está atropelando as pessoas, olha, vem cá, vou te mostrar uma coisa, deixa eu te mostrar, vamos ver o avião que está passando, olha ali. Aí a gente tem que conversar e tem que inventar, e a criança dentro do avião pega e levanta aquele lencinho, e abaixa e sobe a janelinha, e olha o desenho, e brinca de esconde-esconde com o passageiro que está no banco de trás, e faz todas essas coisas que as crianças precisam fazer. E parece que é algo para o qual muitas vezes os outros têm se tornado extremamente intolerantes, deixando uma criança extremamente sozinha sob os cuidados dos pais. E então, um artifício muito fácil tem sido, a captura, né? A chupeta eletrônica que essas telas produzem, trazendo
um impulso perceptivo um após o outro. Isso daí, isso veio para ficar. Então não se trata da gente demonizar esses aparelhos, mas se trata da gente de fato poder pensar no lugar do que isso está, que lugar isso ocupa, porque senão começam essas tabelas de pediatria dizendo para crianças de tal idade tantas horas, para crianças de tanta outra idade tal outra, para crianças de 13 anos 3 horas. E a pergunta mais importante é: 3 horas que estão no lugar do quê? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. Quantas famílias de crianças de 13 anos têm convivido mais do que 3 horas por dia? E se essas 3 horas estão nessas 3 horas de chegar em casa, de jantar, de conversar, de preparar o jantar junto, bom, aí nós vamos ter um problema importante, que é no lugar do que isso está. Essa é a pergunta. No lugar de brincar? No lugar de brincar com o outro? No lugar de conversar com os pais? No lugar de circular pelo espaço? No lugar de aprontar alguma estripulia que, acreditem, é necessária para a infância, por mais trabalho que isso nos dê? Bom, eu vou passar um pouquinho mais rápido por isso, apesar de que certamente é um assunto de interesse para quem tem filhos adolescentes, mas a gente vai se encontrando com uma condição de como nessas plataformas sociais se produz uma condição parecida ao espelho da Rainha Má da Branca de Neve, como se a gente dissesse: face meu, existe nesse mundo alguém mais bonito do que eu? Né? Minha rainha senhora é muito linda, mas mais bonita ainda é. Bom, ou seja, vai se produzindo essa formação onde todos estão esplêndidos na internet, mas também surge a figura dos haters, que polariza as discussões, que por conta de uma foto, por conta de uma palavra, o outro ele é transformado num inimigo. E na adolescência, que é um momento no qual se produz, como nos dizia Freud, uma das mais duras tarefas psíquicas, que é o desprendimento da autoridade dos pais, que é algo necessário, se está particularmente frágil em termos de quais são os referenciais simbólicos, mas também acerca de qual é a sua própria imagem. Mas esse é um momento de extrema fragilidade. Então, algum tempo atrás, não sei se vocês viram a série Os 13 Porquês, eu a assisti, porque já que tantos pacientes estavam vendo, e que uma das cenas é muito semelhante ao que aconteceu com uma paciente, é de uma menina que ela escorrega no escorregador e tiram uma foto dela, onde aparece a calcinha dela, ela aparece desgrenhada, e essa é uma foto que é utilizada para uma difamação. E é aqui que a gente se encontra com como esse dito do Confúcio de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, que era para defender os ideogramas, ela pode ter um peso terrorífico quando alguém se vê acachapado, achatado sobre uma imagem. E precisa falar muito mais do que 1000 palavras para poder se separar disso, porque o grande problema da questão da internet é que uma vez que você sobe algo na nuvem, você depois não tem mais como tirar isso de lá. Isso fica girando e girando e é algo recarregável que marca a história de alguém. Então esses linchamentos virtuais, eles têm produzido um efeito extremamente devastador em todas as idades, particularmente na adolescência. Eles têm produzido esse efeito de uma devastação da pessoa, por uma palavra ou por uma foto, a revelia do que tenha sido muitas vezes a lógica sustentada com muito trabalho, uma vida inteira já construída, esses apedrejamentos virtuais, ou uma lógica que precisa ter um espaço livre para se construir, como é na adolescência. Bom, e tem algo que a gente também vai vendo, que é como
no fim das contas, ninguém se sente à altura da sua própria página de Facebook. Ninguém na vida para levar é tão feliz, tão maravilhoso, tão sorridente, come sempre pratos tão magníficos quanto costuma postar na sua página. Isso vai produzindo uma sensação de um esvaziamento do que é o cotidiano. Vai produzindo, tem um filósofo que é o Adame, que nos fala da expropriação da experiência, ou seja, vai produzindo uma sensação de vazio, de pouco brilho no nosso viver cotidiano. Que é o contrário do que justamente a crônica produz, né? Porque a crônica, quando ela narra a pequenez do cotidiano, ela devolve para a gente a grandiosidade da pequena coisa do dia a dia. Peraí que eu acho que algo pulou aqui. Então, também a gente vai se encontrando com essa condição de uma naturalização da sociedade de controle, em que, vejam, algum tempo atrás, eu estava acompanhando uma discussão entre pais que diziam que na escola em que o filho estava, costumava acontecer muito roubo de dinheirinho do lanche na hora da educação física, porque as mochilas ficavam todas ali e aí era a hora em que sumia o dinheiro. E se produz uma discussão bem interessante, porque o pai diz que horror, por que a escola não acaba com isso de uma vez e coloca uma câmera? E a mãe dizia, poxa, mas a gente vai ter que colocar uma câmera na escola para evitar que aconteça algo errado, é o fim dos tempos. Vejam como numa discussão tão simples vai se colocando em cena o que é uma naturalização da sociedade de controle. A ideia de que, em vez de que a gente internalize os valores simbólicos e que o que nos impeça de fazer um dano com o outro seja um valor, uma consciência moral, que a gente tem certos princípios éticos, o que passa a regular isso é um olho de vidro externo que nos vigia. Da mesma maneira, algo que eu acho assim, muito doloroso, porque isso tem a ver com como as mulheres também estão sobrecarregadas com o trabalho, vai aparecendo essa condição de que os bebês ficam muitas horas por dia nas instituições, porque a licença maternidade dura muito pouco no nosso país, toda uma outra discussão para a gente fazer, e que as mães muitas vezes dizem, eu deixo o meu filho numa creche que tem câmeras. Então vejam como a gente vai caindo nessa ideia de que estar na cena ou assistir-se equivalente, a gente cai na ideia de que é a vigilância e não a transmissão simbólica o que impediria alguém de fazer algo errado. Ou, bom, a gente cai também numa naturalização da sociedade de controle, quando, por exemplo, a gente começa a receber publicidade que tem a ver com o cálculo de algoritmos feitos sob medida em função da pegada digital que a gente vai deixando na internet. E qual é o problema da pegada digital? Se ao final a gente não está fazendo nada de errado. O problema é essa pergunta, porque o direito à privacidade, ao gente dizer isso, já caiu por terra. A gente já parte do princípio de que tudo bem ser vigiado porque a gente não está fazendo nada demais. O direito à privacidade se foi. Bom, vejam que cada coisa dessa a gente poderia ficar a noite inteira discutindo, e eu vou deixando com vocês certos fiozinhos para que a gente depois possa tecê-los juntos no nosso debate. Me interessa muito o que a gente possa pensar juntos, porque de fato são temas muito novos para todos nós, em que a gente vai ter que reconstruir, construir como lidar com isso, de uma maneira em que a gente não padeça tanto e não faça as crianças padecerem tanto. Então, em relação a toda essa questão do acesso à informação, aparece essa situação paradoxal de que nunca se teve tanto acesso à informação, mas isso revela mais do que nunca que parece que a grande maioria não quer nem saber.
porque surge o fenômeno da sociedade da pós-verdade, que tem a ver com essa condição de que a boataria, a difamação, a injúria, a fake news, que também foi uma palavra aí já expropriada, então as matérias de conteúdo enganoso, elas muitas vezes estão aí na lista do mais lido e do mais tweetado, porque também muitas vezes carecem da complexidade que é necessária para pensar um assunto a sério. Como todos estamos tão apressados, quem quer ler uma matéria longa? Ninguém tem tempo para mais de 2 parágrafos, tem que ser tudo rapidinho. Bom, e o assunto é como essas boatarias, elas acabam engendrando a realidade, elas acabam tendo um peso de decisão em questões contundentes, como, por exemplo, a eleição de um país. Há um tempo atrás, esse termo fake news foi escolhido como fenômeno lexical de Oxford, justamente pelo fenômeno que aconteceu durante as eleições dos Estados Unidos. Então, não é qualquer coisa, essa boataria, ela acaba dando forma para a realidade. Bom, a gente vai se encontrando também com como o Google é o oráculo da contemporaneidade, que a gente muitas vezes vai fazer uma pesquisa e se impõe para nós a função de autocompletar. Eu contava que numa dessas madrugadas, algum tempo atrás, já deve ter uns 2 ou 3 anos, por aí, eu, nessas perguntas que assaltam o ser às 4 da manhã, que a gente diz, não vou fazer isso, mas depois a gente não resiste, eu resolvi digitar o meu filho e a função de autocompletar foi agitado, nervoso, hiperativo. Essas foram as 3 respostas que apareceram. E depois, quando eu coloquei meu filho apareceu autismo leve. Bom, vocês sabem que esses cálculos, eles são feitos, por um lado, pelo que a gente busca, mas também pelo mais buscado. Então, não satisfeita com isso, de estar acordado às 4 da manhã, cutuquei a pobre vítima ao meu lado e disse, digita aí no teu para ver o que dá. E deu isso aí. Depois pode dar outras coisas, né? Mas vejam, a função de autocompletar, ela, de alguma maneira, retroalimenta uma repetição social, porque ela faz com que a gente, muitas vezes, vai buscar uma coisa, mas quando se impõe outra, a gente diz, será que não é isso mesmo que eu queria saber? Aquilo tem um efeito que se impõe para nós. Isso acontece com a gente, ou, por exemplo, com o corretor de digitação, o autocorretor de digitação, que delira sozinho, né? A gente às vezes tem que mandar mensagem 3 vezes para poder dizer para o outro o que a gente quer dizer, e não é que é um ato falho, é o contrário do ato falho, ele impede que a gente cometa os nossos atos falhos, ele fala pela gente, é uma máquina infernal. Se isso acontece com a gente, com as crianças, isso também produz uma ilusão acerca do que é saber. A ideia, por exemplo, das crianças, quando a gente diz, eu não sei como eu chego em tal lugar, elas dizem, eu sei. Mesmo, você sabe como chega em tal lugar? Aí elas digitam no Waze. Isso é saber? É interessante, vejam, né? Porque isso permite realizar essa ação, mas não é a mesma coisa do que ter um mapa mental desse percurso. É diferente. Então, o que a gente passa a ter ideia que é saber, muda. Ou como uma menina que ganhou uns patins e não estava conseguindo aprender a patinar, porque é mais difícil, né? As crianças hoje em dia têm a ilusão de que elas compram esse objeto fetiche e, bom, já saem, né, dando piruetas incríveis, né? Não, dá trabalho aprender. E eu dizia, bom, por que você não vai num parque? Às vezes tem professores nos parques que ensinam. E ela me disse, não, eu vou aprender com um tutorial. E eu dizia, bom, mas olha, é importante ter outra pessoa ali com a gente, fazendo a postura no corpo, nos segurando. E também tem outra coisa, a gente não tem como aprender a patinar sem ralar o joelho. Quer dizer,
Isso que parece uma bobagem diz que uma coisa é o conhecimento anônimo da internet, outra coisa é produzir um saber. Produzir o saber é algo que passa pelo nosso corpo. Um pouquinho que seja, a gente paga com o nosso corpo por esse saber. E por isso é completamente diferente o que acontece com as crianças na atualidade, que elas têm essa ideia de que para as crianças hoje em dia, quem sabe não é mais o adulto, é a internet. É a internet que sabe para ela. E claro que a internet nos dá essa ilusão de um acesso a um saber total, que seria de um conhecimento, mas é um conhecimento anônimo. É muito diferente do que a transmissão de um saber. Quando a gente conta algo para o outro que nos aconteceu, que é um saber que a gente chegou a isso por algo que passou na nossa vida, que nos custou. Que a gente ralou, que a gente sofreu, que a gente riu, sei lá, mas que a gente estava lá para viver isso. E aí vai se produzindo essa condição desencarnada que faz com que a transmissão simbólica chegue às crianças de uma maneira não mediada. E vocês vão me dizer, mas e a televisão é o quê? Quanta porcaria a gente não viu na televisão, em programas muito mais horrorosos do que muitos que tem na atualidade. É verdade, mas quando a gente está assistindo o mesmo programa, a gente pelo menos pode falar entre a gente e criticar. Quem é que sabe o que as crianças estão vendo ou ouvindo dos youtubers? A gente não sabe mais, isso é não mediado. Muitas vezes eu peço para as crianças, me mostra o que está vendo, o que você está vendo, o que você gosta, o que ele disse, e o que você acha do que ele disse, como se joga esse jogo. E as crianças primeiro nos olham com cara de que chato, né? Mas depois elas entram porque se dão conta que é genuíno, que a gente quer dizer para elas, o que te interessa me interessa, eu quero saber disso que está te interessando, eu quero falar disso com você. Bom, então, vejam que a gente vai se encontrando também com uma condição da infância, uma forma de brincar. Uma boa ficção de brincadeira, de faz de conta, ela é muito complexa. Se não, a brincadeira, não pensem vocês que brincar é qualquer coisa. Brincar também pode ser como uma série ruim que perde a graça porque não tem coerência simbólica interna. Então, quando uma criança me diz, eu estou na ponta da pirâmide e agora eu estou no fundo do mar, em Antártida, eu digo para ela, beleza, mas como é que a gente passou de um lugar para o outro? Eu aceito qualquer artifício ficcional. Nós éramos viajantes do tempo, nós temos uma cápsula de teletransporte, é uma curvatura do tempo e do espaço, sei lá. O que você me disser, eu vou levar a sério. Mas não é de uma coisa para outra sem coerência alguma. E fazer isso, que parece algo tão simplório, tão banal, é um super exercício psíquico. Dizer para o outro o que a gente imagina e depois, a partir disso, brincar. Isso implica o que a gente chama uma série de transposições de registro, do imaginado ao narrado, do narrado ao brincado, do brincado ao desenhado, do desenhado ao narrado, e assim a gente vai produzindo essa série de transposições que, acreditem, são decisivas para depois alguém poder contar uma história, ler, escrever ou alinhavar o que lhe acontece. Então, vejam, não se trata de que, ai, que horror, brincar de jogos eletrônicos, eles têm um fascínio, eles têm uma questão sensorial extremamente forte, extremamente pregnante, né? Algum tempo atrás, vou contar para vocês, uma criança me mandava essa foto, né? Aqui, e que me dizia, olha só onde eu achei um Pokémon. Na época do plena loucura do Pokémon GO. E as crianças se encantavam com isso, não só as crianças, porque é uma realidade aumentada que sobrepõe à realidade um personagem ficcional. Então isso causava um verdadeiro fascínio. E uma criança me mandou isso e eu, brincando com ela, dizia, não acredito que tem um Pokémon aí, vou comprar Fleet. Que? Fleet? O que é
flit? Ah, vou te contar o que é flit. Flit era um veneno que tinha quando eu era criança, que a gente comprava uma latona de veneno, virava o veneno num pulverizador, caía um pouco na mão, a gente limpava na roupa, né? A gente jogava aquilo no ar para matar formiga, abelha, e respirava aquilo tudo junto, né? E a gente achava super legal, porque era um super instrumento de sadismo com os insetos, poder dar umas flitadas nos insetos, então a gente recorria. Vejam que nada do que eu estou contando para vocês olhem que bonita foi a infância de quem hoje tem quase 50. Cadê a beleza disso? Nenhuma. Mas sabem qual é a importância de dizer isso para uma criança? É poder dizer que já foi diferente. E se já foi diferente, quer dizer que pode ser diferente também. E isso traz uma noção de sujeito histórico. Isso nos dá a ideia de que, por um lado, agora é assim. Mas nós não estamos condenados a que seja sempre assim. E o que a gente fizer nesse mundo pode ser um trabalho de formiguinha, né? Mas tenta empurrar a lógica do mundo em alguma direção. E isso pode fazer diferença, já que não foi sempre igual. Então, poder produzir essas narrativas para as crianças é muito importante. E a gente aqui se encontra com uma maneira virtual de brincar, que é muito fascinante, porque produz essa sideração sensorial. A beleza estética de muitos desses jogos é absolutamente fascinante. Nem sempre vem acompanhado por uma narrativa à altura. Então a gente vai vivendo tempos em que a pregnância da imagem ela se torna muito maior do que o texto que acompanha o fazer. Então as crianças me dizem coisas como luta. Eu digo, ok, vamos lutar então, né? Quem é o Ega? Né? Você é mau e eu sou bom. Tá. A gente estava lutando pelo quê? Você é mau e eu sou bom. Luta. Tchim, tchum, tchai. Eu digo, não, desculpa, eu sou do tipo de gente que precisa de uma causa para lutar. E dizer isso para uma criança não é por mim, é porque vamos botar uma história aqui. Claro que sob medida para a idade, não é a mesma coisa que dá para dizer disso com 3, com 4, com 5 ou com 10, né? Ou seja, tem uma diferença. Agora, essa pregnância da imagem e o esvaziamento do texto, ela é algo que vai se produzindo em todas as classes sociais. Por isso que eu trago para vocês essa imagem ali, né, dos meninos brincando de tirarem um selfie com o telefone celular, com o chinelo, né, que está fazendo de celular. Bom, então, como eu já cheguei na idade em que eu já não me importo tanto assim, né, de ser velha, eu queria contar para vocês que um filme muito importante na minha infância foi O Super-Homem de 78. Pelas caras aqui, alguns viram esse filme, e o pai do Super-Homem era nada menos do que o Marlon Brando, né? E quando está caindo, né, está despencando o planeta de origem do Super-Homem, Krypton, o pai do Super-Homem coloca na navezinha do bebê Super-Homem um cristal verde que tem condensado ali todo o legado cultural da sua civilização de origem. E então o pequeno Super-Homem vaga pelo espaço com uma transmissão dos seus pais, lhe contando tudo, e quando ele chega na Terra ele já sabe tudo. Bom, essa, veja, é uma visão de futuro ultrapassada. O pessoal está lá com roupa prateada, permanente no cabelo, e essas bizarrices que tinham ao final dos anos 70, início dos 80, né? Ombreiras, claro, né? E todas essas coisas. Mas a ilusão que tem nesse filme, que é que seria possível uma transmissão através do cristal líquido, só aumentou. Agora não é mais um cristal verde na nave do Super-Homem. É a ideia de que esse tipo de coisa aqui poderia fazer o serviço melhor do que a gente, o que tornaria as crianças muito inteligentes.
e se vendem um monte de joguinhos eletrônicos. Vejam que se dá para as crianças esses tablets com esses suportes de borracha para que, né, que elas não deixem cair, mas ao mesmo tempo me chama a atenção o formato humanoide que essas telas têm, como se fosse a elas que a criança precisaria se identificar. Assim como esses carrinhos que vêm com tablets acoplados, que eu já vi bebês passeando na rua com isso. Então, em vez do bebê olhar vizinho, o cachorro, sacolejar da folhinha da árvore, as crianças vão andando por aí capturadas numa tela eletrônica, ou esse outro aí, que é o bebê quinino, o berço quinino, o bebê vibrando. Não sei se vocês viram, é um vídeo, eu não vou passar para vocês porque eu não gosto muito de filme de terror, né? Eu vi uma vez, é o que me basta, mas a ideia seria de que uma máquina poderia fazer o serviço melhor do que nós. Bom, e de que isso tornaria a criança mais inteligente. Vejam, eu não estou aqui fazendo a minha crítica aqui, não é ao pai ou à mãe, é um ideal da cultura que coloca a ideia de que oferecer isso seria dar o que tem de melhor para a criança, e a gente quer dar o que é de melhor para a criança, o futuro. A gente, de alguma maneira, fica absolutamente fascinado com a facilidade com que as crianças navegam por ícones. A primeira vez que eu peguei um celular com ícones, eu perguntei: cadê as instruções? Meus filhos riram da minha cara, claro, né? Porque não tem instruções, a gente vai navegando numa lógica binária, on-off, sim, não, sim, não, sim, não, e assim a gente chega lá. Bom, só que a gente tenderia a pensar que as intoxicações eletrônicas começam quando se entrega uma maquininha dessas na mão de um bebê. E a gente vai se encontrando com que isso vem muito antes, porque a gente vai se encontrando com pessoas que estão cada vez mais isoladas, sozinhas, e que nos desencontros que vão surgindo com a criança e que são inevitáveis na vida cotidiana, como a gente vive num tempo que vai do desamparo à urgência e da urgência ao desamparo, acontecem coisas como, por exemplo, o bebê costuma mamar às 2 da tarde e esse dia são 2h10 e ele não mamou. A mãe digita lá e diz: meu bebê não quer mamar. 1000 respostas diferentes, fora de contexto, que produzem um atropelo psíquico. Assim como pode ser um lugar de se encontrar, de conversar com uma comadre. Muitas vezes os blogs têm produzido esse efeito de suporte para mulheres que estão sozinhas dentro de casa, mas muitas vezes tem essa condição de uma precipitação, de uma significação completamente fora de contexto. O que quer dizer que o bebê não mame? Sei lá o que quer dizer. Quando foi que ele mamou a última vez? Quando será que ele vai querer mamar de novo? Né? Ou seja, o valor do comportamento humano, ele depende do contexto, a gente não pode lê-lo fora dele. Mas como a gente vive um tempo de urgência, visualizar é isso, a gente visualiza uma mensagem e se instaura uma urgência, como se a gente já tivesse que ter a resposta antes da pergunta. É um atropelo que a gente vive, e o tempo de pensar, ele fica completamente suprimido aí. Bom, aqui tem outras coisas, mas o que eu queria contar para vocês é esse ponto aqui que me interessa. Para que a gente agora pense um pouquinho mais, e com isso eu vou terminar e depois abrir para perguntas, só um momento aqui que a gente considere que, vejam só que interessante, a virtualização, ela implica uma dissociação do corpo. E nesse sentido, ela nos produz um prazer semelhante ao que a gente tem com a ficção. Com a ficção, a gente também não paga com o nosso corpo. Se a gente assiste um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, claro que isso nos afeta. Porque a gente chora, né? A gente ri, a gente se comove, a gente se emociona. Mas a gente está bem sentadinho, confortável no ar-condicionado do cinema. A gente não está lá no campo de concentração.
Então, vejam que a ficção, ela também produz uma transmissão em que se poupa o corpo. Mas o que vai acontecendo quando a gente tem formas de transmissão virtuais que primam pelo excesso sensorial e num esvaziamento da narrativa simbólica? Com isso, a gente vai entregando menos material simbólico para que alguém possa elaborar o que lhe acontece. E vai se produzindo muito mais um bombardeio que fascina, a revelia de um texto, de uma palavra que permita para a gente representar o que nos acontece. Bom, quando se trata então de bebês e de crianças pequenas, ali até os 3, 4 aninhos, a questão ela é ainda mais complexa. Eu falei um pouquinho dos adolescentes, falei um pouquinho do brincar das crianças e da transposição de registro, e vou falar um pouquinho agora dos menorzinhos para encerrar. Que acontece o seguinte: nós não nascemos adonados do nosso corpo. Passa muito tempo para que a gente possa dizer: este corpo é meu. E isso não está garantido, que a gente se aproprie do nosso corpo. Essa é uma operação psíquica que a gente precisa fazer, que é poder chegar a dizer eu. Quando eu digo eu também digo este corpo é meu. Tanto é que tem um momento em que as crianças chegam nas exposições de artes das escolas e olham todos os desenhos e dizem meu, 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 meu. Tudo é meu, ou brigam com o outro bonequinho da areia, meu, meu, meu. Porque, bom, a criança está tentando estabelecer as bordas de quem ela é, para se fortalecer psiquicamente. Mas tem um momento em que a gente ainda não diz nem eu, nem entende que esse corpo é da gente. Tanto é que a primeira maneira que a gente tem de se nomear é falando de si na terceira pessoa. O nenê, ou o João, ou a Maria. A gente se chama pela maneira como o outro nos chama. E nós os humanos somos animais tão esquisitos que quando a gente cai, a primeira coisa que a gente faz quando uma criancinha de 1 aninho e meio cai, a primeira coisa que ela faz é olhar para a mãe, para ver se ela tem que chorar ou não. E se acontece isso, está tudo ótimo. É isso mesmo que tem que acontecer. E se a mãe diz, ai, aí a criança, né? Se a mãe diz, não foi nada, também não dá para falsear, porque se a criança se esborrachou e a gente diz, não foi nada, essa criança nunca mais vai entender o que lhe acontece no corpo. Ela precisa que o outro valide para ela o que está lhe acontecendo no próprio corpo, para que ela possa representar isso que lhe acontece no corpo. Por isso que vocês vão entender por que é tão complicado se virtualizar num tempo em que alguém ainda não se apropriou do corpo. Como para que a gente se constitua psiquicamente, para que a gente se aproprie do corpo, a gente precisa de um outro de carne e osso que compartilhe com a gente o que está nos acontecendo. Porque, vejam, quando uma criança ela navega pelos ícones da internet, a gente pode dizer que inteligente, né? Porém, essa lógica ela é simplória, ela é on-off, ela é binária. Quando a gente brinca, vejam quantos entroncamentos tem. Tem a polissemia da linguagem. A gente pode estar querendo dizer uma coisa e estar dizendo outra. Se eu digo cara para vocês, o que é cara? É uma coisa cara, é a minha cara, é minha querida. A polissemia produz muitos equívocos. Quando meu filho tinha 1 ano e meio, eu fui no supermercado e fiz a lista e coloquei que uma das coisas que eu tinha que comprar era louro. E aí, ele foi junto e disse, eu botava uma coisa no carrinho e ele dizia, e o louro? Tá, nós já vamos chegar no louro, botava outra coisa, tá, você quer o louro? Vamos o louro, tá aqui o louro. Aí ele olhou aquilo, porque ele achou que eu ia comprar um papagaio, que eu ia chegar em casa com um papagaio. Vejam quantos equívocos tem a linguagem. Então nós temos a polissemia, os equívocos do sujeito, a gente pode querer dizer uma coisa e diz outra, e o mal entendido do outro. Quantos entroncamentos tem quando a gente fala? Por isso conversar e brincar de faz de conta é muito mais complexo do que qualquer plataforma, por mais aberta que ela seja. Então, cuidado
com a ideia de que isso faria o serviço por nós. Ainda, quando se entrega isso na mão de uma criança muito pequena, muitas vezes causa fascínio que uma criança faça correspondência de formas, ou que diga o nome das cores, ou que repita as letrinhas. E, bom, chegam as crianças no consultório repetindo coisas em inglês, né? Banana, pineapple, por aí vai, orange, né? E por aí vai, e elas dizem o nome dessas coisas. Red triangle, yellow circle, né? Mas aí a gente pega o red triangle e diz, olha, é o telhadinho da casa. O que a gente vai inventar com isso? Sair dessa lógica, que é muitas vezes a do aplicativo ou do iPad, que é colocar a criança perante um artifício que até se pede que a criança repita. Mas o problema é que o que o aplicativo quer que repita? E quando uma linguagem é transmitida sem desejo, ela engendra uma linguagem sem desejo. A criança fica num lugar de repetidor, mas ela não se serve daquilo para representar o que lhe acontece. Então, a gente sabe hoje em dia, e a descoberta das neurociências fala disso, de que a melhor linguagem é aquela que é articulada ao brincar e à vida cotidiana, né? Não é passando a mão por superfícies diferentes que a gente aprende, é dizer, ai, que arrepio, é na vida cotidiana, quando a gente entra no banho e diz, ai, que quentinho, né? Ou quando a gente pega o sorvete e diz, ui, que gelado. É aí que esses estímulos, eles têm uma importância para a criança, que servem para ela representar o que as afeta no próprio corpo e que lhe permite também estar com o outro de uma maneira em que o que ela faça tem uma consequência no mundo em que ela está. Porque a gente vai se encontrando com crianças que muitas vezes acabam tendo dispraxias por inexperiência de manipular os objetos. Eu tenho encontrado crianças pequenas que têm quadros de intoxicações eletrônicas. Dispraxias é a incapacidade de fazer, de saber como fazer as coisas. Que alguém estava ali meio... São palavras que às vezes a gente usa. Por exemplo, crianças muito pequenas que passam muitas horas na frente da TV e que acabam tendo estereotipias da seguinte ordem. O que é isso? Por que isso? Porque nenhum gesto que elas possam fazer vai alterar o mundo virtual ao qual elas estão ligadas. Então o gesto dela não é que nem está aqui e dizer, não, calma, isso não pode pegar, opa, isso vira, isso aqui é um chocadinho. Bom, não é dessa maneira o que acontece com o mundo virtual. E aí a criança carece de experiências que são absolutamente estruturantes para ela poder se apropriar do corpo dela, para ela entender os perigos reais do mundo que a gente habita, cuidado aí não, né? As bordas simbólicas do mundo que a gente habita, não mexe nisso, que isso não é teu, e toda a invenção que a gente sim precisa ter para conviver com uma criança. Porque as crianças, gente, elas dão muito trabalho, mas a coisa mais fascinante que tem quando a gente convive com crianças pequenas é como o mundo é surpreendente para elas. Atravessar uma quadra com uma criança de 1 ano e meio é atravessar um universo. A pedrinha, o caramujo, a folhinha, o cachorro, o muro, o moinho, e isso nos tira da própria rigidez mental que a gente muitas vezes vai tendo quando a gente deixa de perceber como o mundo é surpreendente. Então, tem muitas outras coisas para falar, mas o que eu queria dizer para vocês é que eu convido vocês a partilharem da surpresa que é o mundo para uma criança, que a gente passe esse trabalho, porque isso é algo que também nos tira da nossa própria rigidez, em vez da gente deixar a criança bem comportada e silenciosa a 1 palmo da Peppa. Essa é a ideia.
A problemática está entendida. Qual é a solucionática? Como quebrar essa rotina unilateralmente se os amigos estão conectados para o jogo online? Então, né, me parece que essa é a grande questão, esse é o grande desafio, é que a gente tem que, de alguma maneira, entender todas as consequências que isso tem para poder pensar a importância de saídas. Quando eu digo para vocês, no lugar do que isso está, é muito mais importante do que a quantidade de horas. E quando eu digo isso para vocês, eu não acho que a gente tenha que impedir as crianças de partilharem de questões que atravessam a ficção dos seus tempos. Isso é importante, mas também é importante criar encontros que sejam de outra maneira. A gente se surpreende o quanto, quando a gente faz objeção, a coisa acontece. Quando a criança nos diz, vejam, crianças cheias de brinquedo nos dizem, não tem nada para fazer. Parece que é um horror não ter nada para fazer. A gente ouve tanto isso na atualidade. Que ótimo que não tem nada para fazer. Que beleza, tudo o que eu queria é não ter nada para fazer. O tédio que choca o ovo da criação. Dá um tempo e um lugar para esse espaço vazio, onde não esteja tudo surpreendido. Não tem nada para fazer. Pode ser maravilhoso passar um dia de pijama em casa, porque às vezes a gente está sempre querendo algo incrivelmente edificante. Entre todas as tarefas que temos para fazer na contemporaneidade, ainda por cima, a gente tem que se sentar para brincar com os nossos filhos. Pensem eu ainda por cima, que passo um monte de horas por dia brincando com os meus pacientes no consultório. O que acontecia quando eu chegava em casa e meus filhos me diziam, vamos brincar de quebra-gelo, vamos jogar Uno? E eu dizia, não, pelo amor de Deus, Bom, às vezes eu fazia essas brincadeiras com eles, mas o que a gente mais tem esquecido é a importância do compartilhamento lúdico. O que é compartilhar ludicamente? Porque nós também andamos muito tarefeiros e nos divertindo muito pouco. Então, às vezes a gente acha que precisa do brinquedo para brincar, que precisa, seja ele eletrônico, seja ele um tabuleiro. E a gente se esquece que o compartilhar algo lúdico do cotidiano é tão ou mais importante. O que é cozinhar junto? O que é cuidar do jardim junto? O que é tomar banho brincando? O que é pendurar roupa e que um pregador morda, vira o jacaré que morde o dedo? Muitas vezes acontece isso, de se achar que a criança precisa ficar lá para os pais fazerem a tarefa. E a gente se esquece o quanto poder cozinhar junto, molhar o jardim junto, pendurar a roupa junto, é aí que o mais lúdico pode estar. Então, aqui eu estou falando primeiro do que seja essas formas de brincar em que o adulto precisa estar junto com a criança pequena. Mas não se esqueçam que também muitos brincam juntos nas plataformas virtuais, porque isso tem um pano de fundo social, que é a cultura do medo em que a gente vive. Não tem mais calçada, não tem mais espaço coletivo, então cada um fica recluso na sua casa, brincando através de plataformas virtuais. E claro que dá um baita trabalho chamar um amiguinho, mas me parece que é algo extremamente importante, porque senão as crianças, elas deixam de ter experiência de como é que aborda em relação ao corpo do outro, de bater, de empurrar ou de até passar a mão onde não deve, se o outro está sempre protegido pela virtualidade. Como é que é brincar de corpo presente? Então me parece que aqui tem algo que a gente tem que retomar e tem que poder pensar em como fazer. Que é um comentário, na verdade, não tem uma pergunta, mas meu filho de 7 anos foi dormir com medo da Matita Pereira. Pela manhã, contou-me que sonhava com Matita e que conseguiu se livrar dela ligando a galinha pintadinha. Lembrei-me disso escutando a sua fala. Bom, eu não estou dizendo que a gente tenha que
botar todos os celulares aqui e destruí-los, né? Isso está aí, né? E de que maneira a criança, a pergunta é outra, é em que lugar isso está? Porque pode estar num lugar muito importante, mas pode estar num lugar do que impede a elaboração. Vejam, aqui tem algo muito complexo, né? Que também a gente vive tempos em que se quer muitas vezes fazer chegar para as crianças ficções apenas onde só se fala do bem. E falar do mal é importante. A ficção tem verdade. Existem lobos maus, existem rainhas más. Esses personagens, eles existem. E que a criança entre em contato com eles traz para elas um material simbólico que lhe serve para representar a sua vida. Claro que a gente oferece isso para a criança sob medida, porque se uma criança diz, não posso, estou com medo, a gente diz, não, também não está na hora dessa história. Mas depois tem outros que nos dizem, a cuca. Eu me lembro, vou contar uma coisa aqui que aconteceu, já que tem tantos pais, me sinto à vontade de contar as minhas próprias bobagens. Não são exemplos edificantes, são as inevitáveis bobagens que todos como os pais fazemos. Uma vez eu fui com meus filhos ver Coraline, um filme que tem uma coisa bem assustadora, né? E meu filho na época tinha algo como 5 anos. E a coisa começou a ficar cada vez mais assustadora. E eu disse para ele, esse filme está muito assustador, né? E ele disse, sim. Vamos embora? Porque eu fiquei com medo que fosse demais para ele. E ele me disse, não. Eu digo, ok, né? Eu ia olhando para o filme, olhando para ele, né? Porque fazendo esse cálculo, mas isso é algo importante, oferecer também esse material para as crianças e permitir-lhe, né, dos rituais que eles encontrem para se defender deles também, né? A galinha pintadinha pode entrar num lugar de ritual mágico para se desfazer de um temor, né? Bom uso para ela. Sabendo que as crianças conversam de forma digital, gostaria de saber como agir para acompanhar as conversas no celular da criança de 12 anos sem deixá-las se sentindo invadidas, deixá-las cientes, mesclar, discutir as conversas controversas com amiguinhos. Essa é complicada. Essa é muito complicada. Porque a gente vai vivendo uma cultura do medo, uma sociedade de controle, a gente vai produzindo sistemas de vigilância e a gente vai se encontrando com que também eles não têm direito à privacidade. Então, me parece que o melhor serviço que a gente pode ir fazendo como pais é ir conversando com o que acontece. Porque eles nos contam. O que acontece é que a gente muitas vezes hoje em dia quer conversar com as crianças, como me dizia uma criança, né, que a mãe pergunta para ela pelo espelho retrovisor, como foi hoje em dia na escola? A gente quer conversar com as crianças como se a gente estivesse numa pauta de multinacional, né? A gente não quer sentar e ficar ali dizendo, então, estamos aqui numa boa. E aí vem as coisas interessantes, aí a criança nos conta. Aliás, isso vale para qualquer um, né? Bom, as melhores conversas da vida são essas, né? O resto é rápido, tem que te dizer uma coisa, porque tem que tomar uma providência. A gente tem vivido assim. E aí a criança evoca e elabora. E pode nos dizer o que está acontecendo. Nesse sentido, eu não sei o quanto a instituição contemporânea a qual todos nós estamos sujeitos, que é o WhatsApp de mães, ajuda ou atrapalha, né? Muito obrigada pela palestra, excelente. Aqui, e que dica você dá para aquele pai ou mãe que não tem o lúdico desenvolvido,
ou que não tiveram uma infância lúdica. Como estabelecer essa conexão com as crianças, com uma criança? Claro, vou dizer uma coisa para vocês. Alguns tiveram mais sorte na vida com as experiências infantis, outros menos. Mas por sorte, aquilo que a gente não tem, a gente pode inventá-lo, tá? Então assim, a primeira coisa, assim, todo mundo gosta de alguma coisa. A pergunta é, o que você gosta? Porque só vai ser bom compartilhar aquilo que você gosta. Então essa é a pergunta que a gente se faz. Como psicanalista no consultório, não, como psicanalista eu tenho que estar muito aberta àquilo que é o querer da criança. Como pais, gente, nós estamos absolutamente autorizados a compartilhar com os filhos o que a gente gosta, porque não adianta forçar a barra, não adianta querer fingir que aquilo está bom quando não está. Então, como a gente pode buscar algo que a gente goste e que seja possível e acessível para aquela criança? Porque aí vai surgir algo legítimo. A gente só pode fazer ser divertido se a gente está se divertindo também. Não? Então, de alguma coisa a gente gosta, mesmo que a gente tenha tido uma infância miserável. Senão a gente não estaria vivo. A gente vive por conta dos nossos gostos, acreditem. Tenho um filho de 11 anos que no final de semana quer voltar para casa para jogar Fortnite, é isso? Online com os amigos. Ele prepara isso, eles preparam isso, esses dias se encontram pessoalmente para baixar. E ficam jogando isso ao invés de irem jogar bola, passear. Eu os convido a compartilhar o lúdico e eles não acham graça. Eu estipulei 2 horas dias, enquanto não fizer isso, por 2 horas, fica ansioso. Ele diz, sempre os aviso para jogar mais tempo. Isso é chato. Ele para jogar mais tempo, mas acha isso chato. Então, gente, isso está aí. Eu não posso, de forma alguma, eu diria, nada fora de contexto. É uma criança que está bem, é um menino que está bem, é um menino que se diverte, é um menino que conversa, é um menino que compartilha em outras situações, então está bem. Ou seja, não tem saídas únicas, as coisas elas são sob medida. E sem dúvida, muitas vezes é extremamente angustiante para a gente que a infância dos nossos filhos não seja igual à nossa. E que eles talvez não tenham experiências que nós tivemos, mas talvez em muitas coisas eles tenham outras. A questão é poder conversar, falar disso, poder encontrar outras maneiras de estar e criar as circunstâncias. Porque muitas vezes a gente diz isso não. Mas olha, pelo isso não, muito longe a gente não vai. A questão é como é que a gente pode oferecer alguma coisa de uma outra maneira interessante. E muitas vezes a gente tenta uma coisa e não dá certo, tenta outra e não dá certo, e de repente a gente vai descobrindo algo em comum. E às vezes não é brincar, às vezes é, sei lá, fazer uma caminhada, às vezes para alguns será um esporte, para outros será ir ver uma exposição, não sei, a gente vai produzindo essas diferentes formas de encontro com a cultura. Às vezes é cuidando de um animalzinho de estimação, sei lá, a gente vai produzindo essas diferentes maneiras de encontro e ver o que mais se desperta, para que não seja só isso. Isso está aí. Você vai privar o menino de fazer essa troca? Se ele faz disso um espaço de troca coletiva? Não. Além do mais, queria dizer uma coisa. Eu não conheço esse jogo, eu não sei se ele é violento ou não. Mas olha, não tem nada provado que diga que jogar games violentos torna alguém violento. É um espaço ficcional. Isso é algo muito importante. Claro que a gente dizia que o tipo de ficção que a gente consome também tem uma sobredeterminação simbólica. Já me aconteceu de repente, trabalhar com crianças que o bandido vai me pegar, e que de repente só assistiam filmes de super-heróis
do Nickelodeon, do Cartoon Network. Bom, isso significava que era uma criança cuja representação do mundo era o tempo inteiro herói e bandido. Bom, então vamos ler outras coisas, vamos entrar em contato com outro tipo de ficção para poder também representar o mundo de outras maneiras. Tudo bem, é sair de uma estreitez, né? Mas isso não significa que jogar um jogo violento vai tornar alguém violento, porque tem a borda entre a fantasia e a realidade. Claro que tem o que para cada idade, porque também a gente vai se encontrando com crianças pequenas que, em vez de jogarem jogos, muitas vezes assistem outros jogando. Eu já vi crianças pequenas assistindo, por exemplo, outros jogando o Minecraft dos que tem zumbi, outros tal, e que um dizia que era o Batman, o personagem que estava ali, e dizia um monte de palavrão. E essa criança acreditava que era o Batman mesmo. Vocês estão entendendo? O nó que também há em cada idade, por uma condição da credulidade que uma determinada idade pode ter. Então, não há recomendações únicas, é sob medida para cada um e também depende da idade em que alguém está. A intoxicação eletrônica produz sequelas irreversíveis? Se é uma condição de intoxicação e dependendo de que idade, sim. Ou seja, é grave e a gente tem que trabalhar, ou seja, é irreversível tudo aquilo que a gente larga a sua própria sorte. Se eu tenho uma criança que ela anda pelo mundo passando o dedo pelas superfícies como se tudo fosse uma tela digital, é alguém que está muito equivocado acerca de como é que o mundo funciona. Se eu tenho alguém que só repete fragmentos de desenho animado ou de joguinhos lógicos de tablet, vamos mal, porque então essa pessoa não está se servindo da linguagem para representar o que lhe acontece. Se a única maneira que eu posso ter de interação com o outro é através de uma plataforma virtual que está pronta e eu não sei o que fazer com um amigo com quem eu me encontro presencialmente, vamos mal também. Se eu não saio mais de casa e fico jogando 10 horas por dia, deixando a minha vida em suspenso, vamos mal também. Então, sim, tem situações extremas. Mas isso não tem a ver com, alguém se encontrar ou não com isso. Tem a ver com, que outra riqueza tem no resto da sua existência e da sua vida. E é isso que a gente precisa cuidar, para que a vida não fique esvaziada, porque certamente é um recurso muito capturante e que não termina nunca. Esse é o assunto. Você aperta o botão de reset e começa de novo. Eu me lembro de um dos meus pacientes adolescentes, que tinha sido na infância pequenininho, tinha sido um quadro de autismo, do qual ele saiu, porque é um menino, enfim, né, que conta piada, que fala de si, que tem amigos. E um dia ele chegou com o Candy Crush e me disse: Julieta, olha só, sabia que esse é o jogo mais jogado que tem? Eu vou te mostrar como é que é. Eu digo: não, por favor, não me mostra. Porque, não. Aí, com humor, fazer isso para ele. Ele disse: por quê? Eu digo: não, porque tem uns joguinhos que a gente fica maluco dos botões. Aí ele me disse: como é ficar maluco dos botões? Aí eu digo: não, maluco dos botões é assim. Eu só vou jogar mais um, eu quero fazer xixi, mas eu só vou jogar mais um. Tô com fome, mas eu só vou jogar mais um. Tô caindo de sono e tô com torcicolo, mas vou jogar mais um. Isso. Aí ele me olha e ri para mim, passou a mão por cima do meu ombro e me disse: bem-vinda ao clube. Bom, porque a gente reconhece o que é quando se instaura uma compulsividade sem saída. E é aí que está a questão. Não, qualquer questão compulsiva, ela é absolutamente empobrecedora. Tem duas perguntas que são iguais, mas uma está completada com outra parte. Nos dias de hoje, até que idade devemos segurar para dar o celular a uma criança? E a pergunta é: qual a idade que uma criança está preparada e madura para o uso do celular?
É inevitável que uma hora a criança adolescente terá o seu celular, por mais que queremos adiar. Nesse momento ela terá acesso ao mundo virtual, com menor controle dos pais. Então, eu não sei. Eu não sei. Eu estou me perguntando por isso tanto quanto vocês. Essa é a pergunta que a gente tem. Certamente, na primeira infância, até os 3 anos, é gravíssimo. A pessoa tem que circular, ela ainda não atrelou o corpo à linguagem, o espaço a uma legalidade simbólica. Não dá. É muito sério. Até os 6 anos, nesse momento de explosão do simbólico, bom, a gente pode dizer como a televisão, né? Quanto tempo por dia? Porque, de fato, é o seguinte, a gente também educa com certos valores, e eu posso contar para vocês de casos extremos, mas de uma maneira mais geral, a minha pergunta que valores a gente está criando? Nós estamos criando uma geração de pessoas que criam e que inventam, ou de espectadores? Vejam, na atualidade, tem uma série de brinquedos, não só os virtuais, que se brincam sozinhos. No aeroporto, numa época, tinha um brinquedo que dava risada e virava cambalhotas. E aí, eu me sentava ali perto para observar as crianças. E elas primeiro se aproximavam e riam. E depois a cara delas ia ficando assim. E depois, elas não sabiam onde se enfiar, iam embora. Porque sabem o que é um brinquedo? Qualquer tralha que sirva de suporte para um fantasiar. Isso é brinquedo. Pode ser uma pedrinha, pode ser um pauzinho, que dá chance para alguém inventar. Porque a criança, diferente de nós, não tem essa fantasia olhando a janela do ônibus. O fantasiar da criança precisa se apoiar em objetos concretos. Então, ter a chance de fazer sobre o objeto lhe dá chance de ter uma atividade psíquica. Bom, assistir um filme é muito gostoso, mas a gente está numa condição de espectador. Eu adoro os filmes de animações. Ao mesmo tempo, se a gente toda hora liga o filme, em vez de contar uma história para a criança, o filme entra num lugar complicado. Porque quando alguém nos conta uma história, modula a voz e é só para a gente. E quando a gente vê que a criança está interessada em uma parte da história, a gente alonga mais essa parte e faz a outra mais rapidinha. É sob medida. O filme ele é sempre igual. Bom, então vejam aqui a complexidade dessa pergunta. Porque é o quanto de passividade e o quanto de atividade é necessário. Não só do corpo em movimento, que é algo muito importante, mas a atividade mental do fantasiar. Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. A gente poderia dizer, o WhatsApp tem sido uma forma de ferramenta muito importante entre os adolescentes, assim como o Snapchat, porque para os adolescentes o Facebook é coisa de velho. Tá? Eles usam o Snapchat, é muito legal, inclusive o que eles fazem entre eles se mandando fotos zoadas deles, que é o contrário do Face, que tá ali lindo, maravilhoso, olha como o meu cabelo acordou hoje, olha que ridículo que me aconteceu, que são imagens que ficam por um tempo e caem, e estão na dimensão da zoação de uns para os outros. Então vejam como também cada época acaba tendo os seus artifícios para burlar essas questões. Mas muitas vezes a gente vai vendo, e a gente também é vítima disso, de como a conversa pelo WhatsApp, ou pelo Messenger, ou por esses aplicativos, ela é toda picotada. E a gente vai carecendo também de uma extensão narrativa do conversar. Muitas vezes eu escuto adolescentes, deixa eu falar porque eu vou esquecer. Como assim? É esse intervalo da conversa
que acaba não sucedendo. Então, vejam a complexidade do que a gente tem. Isso tem, daí vai ficar. Nós não queremos voltar atrás. Alguém quer, por acaso? Não? Mas eu vou dizer para vocês que esses dias eu esqueci meu celular em casa. E eu voltei, depois de casa, quando eu voltava para casa do consultório, eu disse, que dia tranquilo eu tive. E eu tinha atendido muita gente, mas eu não tinha que, no intervalo, rapidinho, responder coisa nenhuma. Os executivos, eles têm nas empresas, colocado em alguns lugares, no Canadá, me diziam isso, que na faculdade também estão fazendo assim, uma mensagem que é a seguinte: estou de férias. A sua mensagem não vai entrar na minha caixa de correio. Reenvie ela a partir de tal dia. E por que começaram a fazer isso? Porque as pessoas estavam tendo crises de ansiedade ao voltar ao trabalho, da quantidade de coisas acumuladas que tinha para elas. Então, se a gente não pensar nisso, nós, adultos, nós não vamos encontrar solução nenhuma para o que a gente está transmitindo para a criança. A gente tem que pensar na nossa própria ansiedade, na nossa própria compulsividade, na nossa própria necessidade de desligar o aparelho, de estar estando. A questão é essa. Depois, a galinha pintadinha, a Peppa, tudo isso é uma decorrência acerca do que aqui a gente está dizendo para as crianças que é conviver. De uma maneira ansiosa, interrompida, fora do tempo e fora do espaço em que a gente está. Se a gente conseguir preservar isso, comer junto, conversar na mesa do jantar, inventar uma brincadeira para uma criança num momento chato, não achando que é o bercinho que vibra, que vai resolver a cólica por nós, porque é nessa hora que o bebê chora e não para, que a gente inventa musiquinhas que a gente nem imaginou que a gente seria capaz. É nessa hora da encrenca que a criatividade humana aparece. Se poupar disso é jogar junto o bebê com a água do banho. Essa é a ideia. Então, que idade, quanto, como, eu não sei. Eu acho que a nossa primeira pergunta, e a mais contundente, é no lugar do que isso está. Aí é que a gente tem mais chances de acertar. Temos mais duas aqui. Duas perguntas de uma mesma pessoa. Se o que queremos é que os nossos filhos saibam solucionar problemas e ter jogo de cintura, qual a gravidade da criança achar que está no caminho para casa, colocando no Waze? Essa não seria uma forma de solucionar um problema? Isso não é bom, considerando crianças maiores? E sabendo que o passado não volta e nem é isso que queremos, como saber onde é o limite para o acesso aos eletrônicos? Já foi respondido em outros. Impedi-los completamente também não seria saudável. As pessoas não fiquem com a impressão de que eu estou dizendo que a gente não tem que usar o Waze. Quando eu cheguei em São Paulo e que eu andava com o mapa de São Paulo e que aí terminava o mapa e daquela página eu tinha que virar a página, tinha que encostar o carro para saber onde aquilo encaixava, era um desespero, era um absoluto desespero. Então, sem dúvida que isso é uma mão na roda. Então, não se trata de que a gente elimine coisas que nos ajudam muito, mas se trata de que a gente entenda que ali onde a gente ganhou um montão, por menos que a gente queira algo, a gente perdeu também. As transformações da cultura nos apontam isso. E eu, às vezes, desconfiada que sou de outros tempos, não resisto a, antes de seguir o caminho, dobra à direita, vira à esquerda, mais ou menos, estudar um pouquinho o caminho, porque a gente pode ficar sem sinal. E hoje que cai o sistema, tinha uma época que as pessoas queriam derrubar o sistema, Hoje que cai o sistema é o pior terror. Algum tempo atrás eu estava numa casa de praia, em que todo ano tem a discussão, instalamos internet ou não instalamos internet.
porque pega mal, é lento, então isso nos poupa algumas coisas. E as crianças, era de noite, não tinham internet. E faltou luz. E tinha um bando de crianças, já não simplesmente os meus filhos, que já são adolescentes, que começaram a brincar com a lanterna aqui, né? Fazendo aquela cara terrorífica, dizendo: era um lugar muito distante, extremamente perigoso, no fim do mundo, não tinha internet. Não! Então, acho que a gente pode também se permitir, por momentos, experimentar um pouquinho de outra maneira. Não é que é sem isso, não é que eu estou dizendo que temos que botar fogo nisso tudo e brincar só com um brinquedinho de madeira, porque o mundo está aí, e isso faz parte do mundo, senão a gente vai deixar a criança numa condição de ingenuidade, e não é disso que se trata. Mas também a gente não pode ficar cego diante do brilho fascinante da promessa de que com isso a gente resolve tudo, e de que com isso a gente torna as crianças mais inteligentes, ou que juntando forminhas em inglês as crianças vão chegar a lugares inimagináveis. Porque às vezes a gente está pensando em Harvard, mas tropeça aqui. Então a gente precisa pensar um pouquinho mais no que está acontecendo num espaço proximal. É a última. Eu, na verdade, não faço uma menção ao tema dos eletrônicos. Eu acho que daria um outro encontro, mas vou colocar como lidar com a antecipação dos temas que são trazidos pela criança no seu convívio social, violência e sexualidade. Eu não sei se, na verdade, é através dos... Agradeço essa pergunta, porque, vejam, tem acontecido de que muitas crianças, na curiosidade sexual, se encontrem com pornografia na internet. E a pornografia, ela não nos diz da intimidade do que acontece entre duas pessoas, porque a pornografia, ela é exibicionista e ela é extremamente performática. Então, se encontrar com pornografia tem tido um efeito muito mais de fazer obstáculo à pergunta da criança, o que ela precisa investigar, porque não se trata ali de uma pergunta simbólica, mas de uma pregnância da imagem, que muitas vezes faz um obstáculo. A gente vai dizer, bom, mas também as revistinhas pornográficas existiam, se conseguiam na banca. Eu vou dizer para vocês, não é a mesma coisa uma foto do que um filme. Não é a mesma coisa o passar o trabalho do que quase dizer, não, obrigada, né? Eu não quero ver isso na minha frente, que é quase ter que se defender. Então, sim, me parece que como a obscenidade, tanto da violência quanto da sexualidade, elas são o inverso do material simbólico do que a gente precisa ter para elaborar uma questão de onde vêm os bebês, como se faz um bebê, por onde saem os bebês, por onde sai a semente do pai, por onde entra no corpo da mãe. Todas essas perguntas que uma criança precisa ir se fazendo progressivamente, que também não é abrindo uma bela página de ciência da Wikipedia e mostrando para uma criança onde fica a vagina e o clitóris que a gente vai dar conta dessa questão. Se trata de poder escutar a pergunta que a criança nos faz, porque por trás de cada pergunta tem um pequeno investigador, tem uma hipótese. E a melhor coisa que a gente faz é dizer para a criança, me conta como você pensa que é. Para a gente também ir podendo dar respostas para as crianças que lhe tragam uma informação a mais e que lhe permitam seguir um caminho investigativo, em vez de se verem absolutamente surpreendidas por algo que é obsceno. Eu tenho tido pacientes adolescentes, me encontrei com mais de um caso, vejam só nessa situação, em que eles, quando iam ter relações com namorado ou namorada, né, principalmente meninos, não
conseguiam, apresentavam uma impotência. Isso não era a causa da análise, mas era algo que passou pela análise, o que eu considero extremamente elogioso e corajoso da parte deles, falar de algo que é tão difícil tantas vezes, né? É um elogio aí a quem se dá o trabalho disso. E que me disseram coisas como, bom, a gente pensava, tá com o outro dá trabalho, dá prazer para o outro, não é só com o próprio corpo, o temor da consequência de um ato sexual, e que lá pelas tantas apareceu, acho que a pornografia está me atrapalhando, porque tudo ali é tão performático que nada depois do que acontece no encontro com o outro é comparável com isso. Vejam que curioso, né? Onde o excesso pode acabar produzindo uma inibição, tanto quanto o excesso de censura, por outro lado, percebem? Ou seja, quando Freud começou há 120 anos atrás, ele se encontrava com pessoas completamente inibidas na sua sexualidade por uma sociedade vitoriana, que negava qualquer acesso ao prazer. O quanto também está numa sociedade do imperativo, de que tem que aproveitar tudo, que tem que fazer tudo, que tem que gozar tudo, isso também pode acabar produzindo uma inibição pelo excesso, né? Então, cada época, suas formas de sofrer, né? Qual é a justa medida? Não tem justa medida. A gente sempre erra um pouquinho para algum lado. Mas acho que a gente tem mais chances quando a gente, em vez de ir com a receita, vai com a interrogação. Porque aí a gente vai poder pensar o que a gente pode construir ali. Porque é de uma construção do que se trata. Que nós vamos ter que fazer junto com eles. Não tem outra saída. Bom, terminamos esse encontro e, Julieta, muito obrigada. Em nome da Escola Viva, pais, mães, professoras, educadores da escola, muito obrigada. O contato, mais provável do que isso, o contato, o olho no olho, está perto, é o que nos constitui, o que nos vai nos potencializando. Você disse uma frase de Freud que diz que o fio do desejo que alinhava o passado, o presente e o futuro, que aquilo que trouxeram vocês aqui hoje, esse desejo, possa alinhavar o passado, esse presente de hoje, que traga um belo futuro. Muito obrigada. Obrigada pelas questões.